Muito bom dia, meus caros estudantes do terceiro ano de Informática, turma A e turma B. Hoje, dia 3 de abril, como diz o ditado, sextou, né? Mas sextou em quarentena. No meu caso, 17 dias aqui, né? Então eu venho através deste pequeno vídeo abordar com vocês alguns conteúdos e alguns encaminhamentos para as nossas atividades remotas. Então, basicamente, nesse vídeo aqui, eu vou tratar do plano de atividades remotas, que é um protocolo que o Instituto criou para os professores seguirem, do guia de atividades, que é onde vocês encontram todos os encaminhamentos que vocês vão precisar realizar durante todo esse tempo aí. Do próprio funcionamento do sistema SIGA, onde eu vou ter o contato pedagógico com vocês e propriamente o conteúdo do que vamos abordar. Então vamos lá. Só vou recapitular um pouquinho aqui o que a gente estava trabalhando no começo das primeiras 4, 5 aulas que a gente teve. E vocês lembram que o professor começou falando de filosofia contemporânea, ou seja, aquele pensamento filosófico que, por um recorte meu, a gente começou por Marx, né? E o pensamento de Marx é exatamente aquele. Todos os filósofos já disseram tudo sobre a realidade. O que importa agora é transformá-la. Ou seja, Marx olha para a história do pensamento ocidental, lá Descartes, Kant, os medievais, os antigos, Platão e Aristóteles, eles dizem, esses caras foram bons teóricos, bons em metafísica, em criar conceitos como Deus, verdade, justiça. E o que eu proponho agora não é uma teoria política, mas um embate, uma ação política. Por isso, os filósofos até agora falaram sobre a realidade, nós agora vamos transformar. E um outro pensamento que marca isso que a gente chama de filosofia contemporânea, portanto, na metade do século XIX, mais ou menos, é aquela ideia marxista de que tudo que é sólido dissolve no ar, ou seja, não existe verdades plenas, verdades absolutas, teorias que dão conta da realidade. O que existe são, de fato, tentativas que, por obra de si mesmas, elas acabam sucumbindo. Então, tudo isso a gente tratou mais ou menos em aula. E as atividades remotas que a gente vai fazer, elas não levam em conta esse conteúdo tratado. Mas outro pensador muito importante para isso que a gente chama de filosofia contemporânea, que é Nietzsche. Mas depois nós chegamos no Nietzsche. Então eu quero tratar com vocês como o professor pensou essas atividades, ou seja, como nós vamos encaminhar essas atividades aí, a partir de Nietzsche. Então, o professor primeiro teve que construir uma coisa que se chama Plano de Atividades Remotas, que é uma obrigação do IFE, né? E lá eu construí uma metodologia e os recursos didáticos, que é basicamente a leitura de artigos propostos, análise de videoaulas, como essa, análise de documentários que vocês vão encontrar depois um link lá no guia de atividades. E o professor estipulou aqui dois objetivos para essas atividades remotas. O primeiro, refletir sobre a especificidade do conhecimento filosófico na filosofia contemporânea e refletir sobre bases filosóficas da relação do ser humano com o conhecimento, a tecnologia e a ciência, em especial a partir desse cara aqui, Nietzsche. Aqui tem algumas obras de Nietzsche, mas depois a gente vai encaminhar. Então o conteúdo é basicamente o pensar e a atitude filosófica na filosofia contemporânea e as atividades são participar dos fóruns do SIGA, depois eu vou falar de cada um, análise desta videoaula e de uma que vocês vão encontrar o link no próprio guia, e a produção textual, depois que eu vou explicar. Isso equivale a 4 aulas, ou seja, 3,5 horas relógio, ou a 4 horas aula, ou seja, 4 manhãs. Haverá uma variação, mas depois eu falo sobre ela. Muito importante, todas
atividades elas têm início no SIGA e culminam no SIGA. Então, lá vocês vão encontrar um fórum de dúvidas que todos vocês que têm acesso devem entrar lá na plataforma SIGA e responder com OK. Por que isso? É a forma que o professor Sérgio tem de saber que vocês estão tendo acesso a esse material. Vocês estão tendo acesso às minhas propostas. Então, vão lá no fórum de dúvidas, clica lá, deixa seu OK. Evidentemente, depois vocês podem mandar e-mail, que vai estar no material, vocês podem usar o meu canal no YouTube, inclusive se inscrevam no canal, porque eu estou produzindo outros conteúdos do ponto de vista da filosofia lá, que vocês podem olhar. Então, se inscrevam no canal. As redes sociais, o meu Instagram, que também vai estar no plano de atividades, que é o sergio.pilos. O Twitter, né, que é o @profsergios. E o Facebook, Prof. Sérgio 231. Então esse é o plano de atividades remotas. Agora, o documento mais importante para vocês estudantes. O guia de atividades remotas, onde tudo estará lá. Muito bem, o guia que vocês vão encontrar no SIGA, basta baixá-lo depois, ele contém material, 3 partes. A primeira parte é o material de acesso obrigatório. Então, vocês vão encontrar o link para esta videoaula, nesse material. Vocês vão encontrar o link para uma aula do professor Clóvis de Barros Filho, que se chama Nietzsche, Força Ativa e Reativa. É uma videoaula de uns 20 minutos, mais ou menos, que vocês obrigatoriamente precisam ver. Vocês vão encontrar um artigo do professor Sérgio, desse que vos fala, cujo título é Nihilismo e os Ideais Ascéticos na terceira dissertação da Genealogia da Moral de Nietzsche, né? Genealogia da Moral, deixa eu ver se ela está aqui. Genealogia da Moral, está aqui. Esse livrinho aqui, então, ele é dividido em 3 partes. O professor escreveu um artigo sobre a terceira parte. Vocês vão acessar lá e lê-lo, né? Para vocês entenderem o material. No SIGA. Então, primeira questão, acessar o fórum de dúvidas e deixar o seu OK lá para o professor saber que vocês estão acompanhando. Segundo, há um fórum lá chamado Nietzsche e a Filosofia. Neste fórum, há um aforismo, abre aspas aqui, a forma como que Nietzsche escrevia. Ele não escrevia textos com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele escrevia em aforismos, que é um pequeno texto carregado de significado. Então eu colei lá um aforismo de Nietzsche e pedi que vocês o comentassem. Então, lá no SIGA, primeiro acessam o fórum de dúvidas e deixam seu OK, e depois acessam o fórum Nietzsche e Filosofia e se posicionam, comentam, escrevem sobre o texto que eu lá propus. No SIGA, há uma atividade avaliativa. Então, após ver o vídeo, vou ler aqui para vocês. Após ver esta videoaula, ver o documentário do professor Clóvis, ler o artigo deste professor que vos fala, e participar do fórum, poste até 19 de abril, friso a data aqui, 19 de abril, às 23h59, o texto dissertativo em formato .pdf na tarefa postagem do trabalho dissertativo. Este trabalho, então, ele é um trabalho dissertativo. Vocês vão, a partir do conteúdo, vocês vão criar uma dissertação lá que deve conter no mínimo 20 linhas, deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E por último, esse guia de atividades remotas que eu friso para vocês, é o material mais importante que vocês têm que ter acesso, porque ele encaminha para todas as outras atividades. Vocês encontram um material complementar que é a minha dissertação de mestrado, que culminou neste livro aqui, O Sujeito da Interpretação em Nietzsche e Foucault, uma leitura da genealogia da moral e da ética do cuidado de si. Então lá vocês encontram o link para este livro do professor Sérgio e vocês podem usar como material complementar lá. Dividido em 3 capítulos, a obra do professor. Basicamente eu vou um capítulo dedicado a Nietzsche, né, a genealogia e a interpretação, que é o primeiro capítulo. O segundo capítulo a questão do sujeito da verdade, Nietzsche e Foucault, eu começo a relacionar os dois pensadores, e por último, vontade, poder e interpretação. Então vocês podem ter acesso a esse material complementar lá e ler. Ponto final.
Por último, eu quero falar com vocês sobre o conteúdo propriamente de Nietzsche. Então, vou recorrer aqui, talvez ao texto mais emblemático de Nietzsche, mais conhecido de Nietzsche, que está nesta obra chamada Gaia Ciência, o aforismo 125, cujo título é O Homem Louco. Vou ler aqui uma parte e depois eu explico para vocês. Começa a leitura. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não acreditavam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Respondeu o outro. Está escondido? Ele está entre nós, embarcou num navio, emigrou. Gritavam e riam. O homem louco se lançou para o meio deles, transpassou-os com o olhar e perguntou: para onde foi Deus? Gritou-lhe. Já lhes direi, disse o louco. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos os seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao despertar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções. Existe ainda um em cima, um embaixo. Nós vagamos como que através de um nada infinito. Não sentimos na pele o sopro do vazio? Não se tornou ele mais frio? Uma noite eterna? Nós temos que acender as lanternas de manhã e ao meio-dia. Vou parar aqui a leitura e a partir daqui mais ou menos falar do que Nietzsche se propôs. Esse texto aqui, se a gente for ler literalmente, ele está falando que Deus está morto. Porém, não interprete por esse caminho do Deus está morto, né? O que Nietzsche está querendo dizer aqui é que a contemporaneidade, ou seja, o tempo contemporâneo, esse tempo que nós vivemos, que foi inaugurado na segunda metade do século XIX, é um tempo em que os grandes valores que organizavam a vida no mundo, eles morreram. Grandes valores como a verdade, tão procurada por Platão, a verdade, tão procurada por Descartes através da sua dúvida, uma ciência rigorosa como procurou Kant. Nietzsche está dizendo que tudo isso é uma metafísica, uma forma de pensar o mundo que não tem mais sentido. Deus talvez seja a grande expressão, né, o Deus da religião, seja a grande expressão deste esvaziamento do sentido, o esvaziamento de todos os valores absolutos. Ora, Nietzsche vai ter uma grande questão que ele vai tentar rebater, que é esse niilismo, ou seja, o vácuo que bate no rosto, esse sentimento vazio, esse sentimento de nada, que organizam os valores, né, desta sociedade decadente da qual ele falava. Então o niilismo é tudo aquilo que não tem sentido, que nega a realidade, que nega o próprio corpo, nega as paixões. Se a gente for ver Platão, lembra lá das aulas de primeiro ano, né? Não importa esta corporeidade, esta materialidade, o que importa é a ideia. Lembremos da filosofia medieval do segundo ano. O que importa é provar que Deus existe, provar de onde surgiu o mal, provar que racionalmente Deus é um ser existente. Descartes, vamos lembrar lá, né? A verdade absoluta, sempre a grande procura de Descartes. E ele colocou Deus lá no seu sistema. Então, o problema de Nietzsche, e ele escreveu um livrinho chamado O Anticristo, deixa eu ver se ele está aqui, o Anticristo não está aqui, mas ele está lá na minha outra prateleira.
Enfim, o anticristo, Nietzsche diz assim, o último cristão morreu na cruz, né? Então ele não tem um problema com Jesus e com a forma de vida dos cristãos. Ele tem um problema com toda essa organização do mundo a partir de uma ideia cristã, que para ele sempre nega a vida, nega o corpo, nega a verdade, nega esta realidade que nós temos em função de outra. Mas isso cada um de vocês vai identificar lá no material, nas leituras, na videoaula, e depois vai produzir um texto sobre aquilo que mais te chamou a atenção, né? Um texto dissertativo. E qualquer coisa, lembrem de usar o Siga lá no Fórum de Dúvidas, é o nosso canal oficial, né, de tirar dúvidas, porque é a plataforma usada pelo Instituto. Evidentemente que você pode mandar um e-mail e, claro, nas redes sociais do professor, lá no Twitter, lá no Instagram, lá no YouTube, na caixa de comentários desse vídeo, por exemplo, pode tirar uma dúvida, é um exemplo que eu estou dando. E vamos recordar aqui para concluir, acessar esse vídeo, acessar o fórum de dúvidas e deixar o seu ok, acessar o fórum Nietzsche a Filosofia e deixar lá o seu comentário, ver a videoaula do professor Clóvis, ler o texto, o artigo do professor, que está lá o link, e depois fazer o seu trabalho dissertativo. E no mais, vamos interagindo por aqui. Um abraço para vocês. Lembrem-se de cuidar de si mesmo, cuidar dos seus, e esperamos, depois disso, constituir uma vida melhor, uma convivência mais harmônica. E lembrem-se, sextou com S de saudade, meus queridos.